Não temas, porque eu sou contigo. Uma mensagem de David de Brandenburg. A palavra de Deus nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Salmos 46, versículo 3. É uma promessa de Deus. Amém? Ele é o nosso refúgio e fortaleza e, através dos dias difíceis que vivemos agora e que ainda virão, Ele é um socorro bem presente na angústia. Se nós o amarmos e lhe obedecermos, se observarmos os seus mandamentos e fizermos a sua vontade, o Senhor tem todo o interesse em nos ajudar e guardar-nos e proteger-nos. Leia a Bíblia e encontre inúmeras histórias sobre a maneira maravilhosa como o Senhor protegeu, guardou os seus filhos. De vez em quando, eles se metiam em encrencas e eles sofriam um pouco, mas Ele sempre os livrava. Ele não disse que você nunca terá problemas e aflições, mas Ele prometeu que o livraria de todos os seus problemas. Salmos 34, 19. Deus permite testes de vez em quando, só para ver quanta fé nós temos, quão decididos estamos e quão pacientes somos. Às vezes permite problemas para nos pôr à prova. Para nos pôr à prova, estarmos e vermos como estamos e quão pacientes somos, para ver quanto conhecimento temos da palavra e até que ponto nos firmamos nela. Uma vez, quando eu estava preocupado com o futuro, o Senhor me fez uma pergunta: não cuidarei eu dos meus? Que encorajamento do Senhor! Não cuidarei eu dos meus? O Senhor, Ele é poderoso para nos guardar de toda e qualquer coisa. Ele cuida de nós. Na verdade, ninguém tocará em nenhum cabelo da sua cabeça sem a permissão dele, porque tudo que nele tocar, toca na pupila dos seus olhos. Veja Mateus 10, versículo 30, Zacarias 2, versículo 8. Senhor, você é o nosso libertador, a nossa grande fortaleza em que nos escondemos, a nossa torre forte na qual os justos se escondem. Você é a nossa força, Senhor. Você, Senhor, prometeu: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos 91, versículo 1. Sabemos que essa é a melhor proteção que pode existir. Então, colocamos nossa fé e confiança em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Cercados e protegidos. Jamais se esqueça que estamos cercados pelos anjos de Deus. Estamos cercados como o próprio diabo disse a respeito de Jó. Satanás se queixou a Deus sobre Jó. Como posso tocá-lo? Você o cercou de todos os lados. Você o cercou de tal modo
que eu nem posso chegar a ele, sequer tocá-lo. João 1:10. Deus também colocou uma cerca de anjos à nossa volta. O anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Está no Salmos 34, versículo 7. Graças a Deus pela grande companhia de anjos que nos deu. Quando parecia que o profeta Eliseu estava num beco sem saída, cercado por exércitos inteiros de inimigos, o seu servo começou a ficar muito preocupado e perturbado, pois parecia ser uma situação realmente impossível. Quando o moço, homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu, ele viu que um exército com cavalos, carros, tinha cercado a cidade. Então o moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Segundo de Reis 5:15. Mas o profeta respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu: o Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele olhou e ele viu. O monte estava cheio de cavalos, de carros de fogo ao redor de Eliseu. Segundo de Reis 6:16-17. Então, algo que não podemos esquecer e pelo qual devemos agradecer constantemente ao Senhor é a sua proteção maravilhosa, milagrosa, sobrenatural. Graças a Deus pelos seus anjos que nos acampam ao nosso redor. Então, isso é algo que não devemos, isso é algo que não poderemos esquecer e pelo qual devemos agradecer constantemente ao Senhor, que é a sua proteção maravilhosa, milagrosa, sobrenatural. Graças a Deus pelos seus anjos que se acampam ao nosso redor. Permaneça perto do Senhor. Clame constantemente sua proteção, pedindo-lhe sempre para guardá-lo, abençoá-lo, protegê-lo, porque pode acontecer muitas coisas que está totalmente fora do seu controle, mas não do controle do Senhor, de jeito nenhum. Devemos orar sempre, nunca desfalecer. E o que diz a palavra de Deus? Ele diz: orai sem cessar. Jesus disse: vigiai e orai. Ele não disse isso só por dizer. Ele não só sabia que você iria precisar fazer isso, mas é também uma maneira que o Senhor tem de nos mantermos pertinho dele, na sua presença, continuamente e dependendo constantemente da sua proteção e da sua provisão. A sua melhor proteção através das tempestades da vida é permanecer forte no Senhor e na sua palavra, em oração e no Espírito. O próprio Jesus disse: quando o homem forte é armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. O que Jesus quer dizer com isso? Para sermos fortes,
vigiarmos, sermos sábios, não apenas preparados fisicamente, mas forte no espírito, forte em oração, armados em oração. Amém. Confia no Senhor. Quando as pessoas ficam inquietas, ficam preocupadas com certas coisas, nós muitas vezes falamos assim para elas, não se preocupem, não fiquem preocupados com isso. Bem, se há alguém que pode nos dizer isso, é o Senhor. Ele diz: não se preocupa com isso, você é o meu filho, eu vou cuidar de você, aconteça o que acontecer. Não se preocupa com o que está enfrentando, confia simplesmente no Senhor e Ele vai cuidar de você. Ele nunca falha, seja quais forem as condições. Ele diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Uma vez, quando eu estava muito preocupado com uma coisa, simplesmente eu clamei ao Senhor e pedi a Ele o que deveríamos fazer. Em vez de me dizer o que eu deveria fazer, Ele me disse o que não fazer. Eu não estava pedindo ao Senhor nenhum versículo, eu só queria saber o que fazer. Ele simplesmente me disse: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, não importa o que esteja enfrentando, não importa o que faça, não temas. Tal é como o rei Davi, que exclamou: em Deus eu tenho posto a minha confiança, não temerei. Não perca a sua fé no Senhor, confia no Senhor, saiba que o Senhor, Ele está no controle e nada vai acontecer que o Senhor não permita. O Senhor cuidará de nós, aconteça o que acontecer. Senhor, ajuda-nos a não nos preocuparmos. Por favor, Jesus, nem temermos, mas apenas temermos a você e amarmos você, Jesus. Porque você disse: no temor do Senhor, a firme confiança, e isso será um refúgio para os seus filhos. Ajuda-nos a permanecermos em paz, em vez, Senhor, de nos preocuparmos. Tu vai nos conservar em perfeita paz. Aquele que confia em Ti, que está firme em Ti, pois confia em Ti. Ajuda-nos a não nos preocuparmos com as ondas, com os ventos, com os vagalhões, os quais nos deparamos. Ajude-nos, Senhor, a olharmos para você, manter os nossos olhos em você, confiando em você, sabendo que fará com que tudo correrá para o bem, vai concorrer para o bem daqueles que te amam. Senhor, vai concorrer para o nosso bem, porque nós o amamos, Senhor. De alguma forma, tudo vai contribuir para o nosso bem, no nome de Jesus. Amém. O Senhor é o nosso refúgio em tempos de dificuldades. Seguro nos braços de Jesus, seguro no seu peito manso. Aqui nenhum medo me alarma, mas a minha alma encontra descanso. Seguro nos braços de Jesus, livre das preocupações e da dor, livre das tribulações e do mundo. Ali não há mal nenhum
e nem terror. Jesus, refúgio do meu coração. Jesus deu a vida por mim. Firme na rocha eterna, confiarei nele até o fim. Franklin Crosby. Amém, Jesus. Aí tem Salmos 46, versículo de 1 a 3, Salmos 34, 19, Tiago 1, 2 a 3, Mateus 10, versículo 30, Zacarias 2, 8, Salmos 91, Jó 1, 10, Salmos 34, versículo 7, Segundo de Reis 6, 15, Segundo de Reis 6, 16 a 17, Lucas 18, 1, 1 Tessalonicenses 5, 17, Mateus 26, 41, Lucas 11, 21, Salmos 10, 4, Isaías 41, 10, Salmos 56, versículo 11, Provérbios 14, 26 e Isaías 26, 3. Muitos versículos maravilhosos que podemos nos sustentar nossa fé para de maneira nenhuma temermos. Graças a Jesus. Obrigada, Senhor.